Olá, tudo bem? Pois bem, escolhi um tema para falar. Eu acho que é bem propenso para o momento que estamos vivendo. E esse tema é sobre a família, né? Estamos em uma fase difícil, um momento de muita angústia, muita dor. E as notícias que nós temos visto recente são notícias não tão animadoras, né? Recebi uma notícia recentemente em que o índice de divórcio da China foi muito elevado. Era uma taxa já muito alta, mas diz que disparou nesse período de quarentena e de pandemia do coronavírus. Então, baseado nisso, e também uma segunda notícia que eu recebi é que a ministra Damares, ela passou a informação de que o índice de denúncias, né, sobre a respeito de agressão à mulher foi muito mais elevado e ultrapassou dos meses anteriores. Com isso, de fato, isso nos faz pensar quão difícil está sendo dentro dos lares o relacionamento intrafamiliar. Acredito que esse é o momento em que a proximidade gera grandes impactos. As famílias estão vivendo, muitas vezes, um verdadeiro caos. Quando falta o alimento, isso estressa o homem que tem o senso de responsabilidade, a responsabilidade de ser o provedor, isso lhe pesa a consciência. Logo, a mulher também o pressiona, né? Então, acredito que a mulher cobra e o homem já se cobra por isso, e os dois acabam ali desentendendo e às vezes parte para as vias de maior nível de agressão e etc. A questão é, o que fazer em um momento tão difícil como esse? O que fazer em um momento em que percebemos a vulnerabilidade dos lares, dos casamentos que estão sob ameaça iminente? Percebemos que durante esse período de quarentena, de fato, né, a gente percebe essas agressões nos lares, no seio da família brasileira, que muitas vezes não são tão educadas e cada vez agressões mais fortes com palavras e às vezes partindo para agressão física mesmo. Então o que a gente percebe é que há um descontrole, um desgoverno da parte das famílias, dos líderes das suas respectivas famílias. Para isso é necessário ter pontos específicos de saber onde trabalhar, o que fazer, qual a resposta buscar, qual a solução obter. Eu pensando nisso, eu queria falar um pouquinho. Esse coronavírus vai trazer grandes e terríveis males sobre a nossa nação, não só sobre a nossa nação, mas sobre a humanidade. Algumas pessoas nesse momento perguntam onde está Deus? Como Deus pode ser bom permitindo algo tão ruim, né, tão terrível, que traz angústias, essa separação, morte, desespero, enfermidades, medo e etc. A questão é que Deus ele está no seu lugar de honra como sempre. Querido, Deus ele não seria bom o suficiente se ele não soubesse tirar do mal coisas boas. Então Deus permite o mal porque ele sabe tirar do mal coisas boas. E dentre tantas dificuldades que o coronavírus, a quarentena está nos proporcionando, eu queria falar pontos positivos e momentos para que se possa aproveitar. Ok? Em um momento de muita angústia, medo, a palavra de Deus fala de um homem chamado Noé. No momento da tribulação, ele colocou sua família para dentro da arca, e eu tenho ali para mim agora, fazendo uma conjectura aqui, uma analogia, simboliza os nossos lares. Tanta tribulação, tanta angústia, é momento de fechar a porta, colocar para dentro. É momento de se reunir, é momento de conversar, de dialogar, de parar e pensar
qual oportunidade Deus me traz em meio ao caos. É sobre isso que eu queria falar. Deus te dá a oportunidade de amar mais o seu esposo. Deus te dá a oportunidade de amar mais o seu filho, de amar mais o seu esposo e esposo a sua esposa. Queridos, é tempo de olhar nos olhos. É tempo de se abrir, é tempo de chorar um com o outro. Muitos casais vão se desfazer, muitos casamentos vão se desfazer nesse período. Mas aqueles que passarem por esta fase vão prevalecer firmes, mais fortes que nunca. E você deve pensar nisso. Tenho certeza que você não casou para se separar, para divorciar. Por isso eu te digo que diante de tudo que você possa fazer, diálogo, conversa, refletir, pensar, olhar nos olhos, falar palavras legais, palavras bacanas, ser otimista em um momento tão pessimista como esse. Mas o fundamental é você trazer Jesus para perto de ti. É você trazer a presença de Deus para perto de você. O Deus que criou a família, ele é a favor da estruturação da sociedade por meio da família. O maior interessado em resolver os problemas do seu lar chama-se Deus. Deus, ele quer te ajudar, ele quer ser a solução para você, para suas dificuldades. Mas é necessário você derramar mais, é necessário você se doar mais e buscar de Deus esse auxílio, essa ajuda. A palavra de Deus diz: clame a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. É momento de dor, momento de angústia que Deus se inclina para responder àqueles que clamam. A palavra de Deus fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, ele quer gerar amor no seu lar. É tempo de entender os benefícios que Deus lhe proporciona na sua casa. Então, ame mais, perdoa mais. Eu te digo, é momento de diálogo, é momento de olhar nos olhos, é momento de fazer aquilo que há muito tempo você não faz. Deixar o coração acelerar um pelo outro no seu relacionamento, no seu casamento. É necessário de ensinar algumas coisas, obter tempo com a família e você perceber o quão valioso é a sua família para você, perceber o quão grandioso é o seu relacionamento intrafamiliar, quão gostoso é, quão prazeroso é olhar nos olhos dos filhos, é ensinar algo, é dialogar, é conversar e principalmente colocar Deus no centro de todo esse caos. É colocar Deus no centro de tudo isso. Quando você buscar ao Senhor, Ele vai olhar para você. Quando você clamar ao Senhor, Ele vai abençoar o seu esposo, Ele é sua esposa, Ele vai abençoar os seus filhos. Não tenha medo, simplesmente busque a Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achar e invocar-o enquanto está perto. Logo, logo o Senhor Jesus Cristo vai estar voltando e tudo isso vai encerrar. A palavra de Deus diz que no céu não há choro, nem dor, nem angústia, nem morte. Ali não há lágrimas, não há nada disso. Muita felicidade nos aguarda, mas enquanto estamos vivendo na terra, nós viveremos as aflições, mas como disse o nosso Senhor, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, tá bom? Segura na mão de Deus e vai. Deixa Deus entrar no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento, que Deus vai operar poderosamente, porque a palavra de Deus é fiel para se cumprir aquilo que Ele tem prometido, ok? Faça do seu Deus o seu pastor e de nada você terá falta. Creia no Senhor, que Deus te abençoe poderosamente nesse momento de dor.